Taquipneia transitória do recém-nascido. O que é isso? Qual que é a definição? Qual é a etiologia? O que o recém-nascido vai ter de manifestação clínica? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor esse tema. Se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo. E aproveita e ativa o sininho de notificações. Uma afecção respiratória bastante comum na UTI neonatal é a taquipneia transitória do recém-nascido. Mas o que é isso? A taquipneia transitória, ela é definida como uma síndrome clínica, que vai ter como principal causa uma má absorção do líquido pulmonar fetal que estava presente nos pulmões durante a vida intraútero após o nascimento. Tanto que por muito tempo ela foi conhecida como a síndrome do pulmão úmido, por conta dessa quantidade de líquido que fica lá dentro dos pulmões. Vamos entender melhor. Durante a vida intraútero, e aqui tem um vídeo para você entender melhor como era a circulação fetal, como é a transição da circulação fetal para neonatal, que a gente fala um pouquinho sobre essa remoção do líquido pulmonar. Mas, em resumo, durante a vida intraútero, a gente tem os pulmões preenchidos por líquido. Por quê? Eles não estão realizando trocas gasosas. Quem está fazendo troca gasosa durante a vida fetal é a mãe, via placenta, cordão umbilical, que leva oxigênio e nutrientes até o feto. Mas durante esse desenvolvimento intraútero, esses pulmões eles também precisam crescer, se desenvolver e por isso então o epitélio, o próprio epitélio pulmonar, vai produzir o líquido pulmonar que preenche os alvéolos, fazendo então manter uma capacidade residual funcional durante a vida intraútero. Após o nascimento, a gente tem uma série de alterações que precisam acontecer para poder ocorrer a adaptação para a vida extraútero. E uma dessas coisas que precisam acontecer nesse processo é a absorção desse líquido pulmonar. Esse líquido vai ser substituído por ar e assim as trocas gasosas se estabelecem. O recém-nascido, com as primeiras respirações, substitui esse líquido por ar e assim consegue assumir a sua ventilação, que antes estava sendo feito via placenta. Bom, mas o que é então a taquipneia transitória? Por que esse líquido pode não ser absorvido adequadamente? Existem vários fatores que predispõem, mas o principal deles é um parto cesárea eletiva, ou seja, aquele parto cesárea que tem data marcada, que não necessariamente a mãe entrou em trabalho de parto. Antes do trabalho de parto, alguns dias antes do trabalho de parto, por conta de alterações hormonais da mãe, esse líquido pulmonar fetal, ele para de ser produzido, vai diminuindo a sua produção e ele começa a ser absorvido. E isso então faz com que comece a diminuir a quantidade desse líquido, facilitando após o nascimento essa adaptação. Então vamos imaginar que o bebê nasceu de parto normal, alguns dias antes do trabalho de parto, já começou a diminuir a quantidade de líquido, começou a absorver. Durante o trabalho de parto teve uma absorção maciça desse líquido e pela passagem do bebê pelo canal vaginal, pela compressão do tórax, também vai ter eliminação de mais uma quantidade de líquido. Então pensa, o bebê nasceu de parto normal, teve todo esse processo acontecendo. Com as primeiras respirações, ele vai ter menos líquido para dar conta de retirada ali do que se ele não tivesse passado por todo esse processo. É por isso que o parto cesárea eletiva é a principal causa, principal fator que leva à taquipneia transitória do recém-nascido. Porque o bebê vai ter uma dificuldade na absorção desse líquido, ao nascimento ele ainda tem muito líquido para conseguir absorver e isso vai demorar mais um tempo para ele conseguir então retirar, substituir por ar e assim estabelecer suas trocas gasosas. Então, taquipneia transitória é esse desconforto respiratório, principalmente taquipneia, né, o aumento da frequência respiratória, mas pode estar associado também a outros sinais de desconforto, como tiragens, retrações torácicas, pode ter batimento de asa nasal, uma assincronia tóraco-abdominal, daí vai depender muito da quantidade de líquido que tem ali e a dificuldade de trocas gasosas que o bebê tem. Mas então é isso que define essa síndrome clínica. É um desconforto respiratório caracterizado pela presença de líquido pulmonar. E aí então, a partir do momento que esse líquido é substituído por ar, as trocas gasosas se estabelecem, vai melhorando e o desconforto respiratório do bebê também.
Por isso que a gente fala que a taquipneia transitória do recém-nascido, ela geralmente tem uma evolução benigna e ela é autolimitada, porque a partir do momento que substituiu o líquido por ar, esse bebê vai melhorando o desconforto e ele consegue então estabelecer trocas gasosas adequadas. Tem casos que complicam? Sim, tem casos que complicam. Dependendo do nível de desconforto respiratório, lembra de todas as características anatomofisiológicas do recém-nascido que predispõem ele a maior fadiga, maior desconforto, e tudo isso vai estar associado, podendo complicar a taquipneia transitória, podendo levar a uma hipertensão pulmonar, por exemplo, secundária à taquipneia, entre outras complicações. Mas, na grande maioria das vezes, esses bebês evoluem bem e têm essas manifestações clínicas autolimitadas a partir do momento que esse líquido é substituído por ar, o bebê estabelece boas trocas gasosas e reduz seu desconforto respiratório. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!